Glória a Deus. Pronto, aí sim. Então a gente precisa tomar cuidado com o que é inovação, com o que é igreja, para não interferir na saúde da igreja. E como que eu sei, irmão Robert, que a igreja de Vila Sintra é uma igreja saudável? É uma igreja que caminha saudavelmente. Como que eu sei se eu estou numa igreja saudável? Porque a gente ouve muito falar, vou sair dessa igreja, porque essa igreja, ela me faz mal. Eu já vi pessoas na internet falando, não, eu saí da igreja porque a igreja estava me fazendo mal. E aí o que eu tenho que pensar, ou o que nós precisamos pensar, é se de fato essa informação é verdadeira. Se a igreja pode fazer mal para o ser humano. E se é saudável a gente sair. Por exemplo, quando o trabalho está te fazendo mal, você está trabalhando numa empresa e aí você começa a sentir que o trabalho está te fazendo mal. Poxa, eu estou indo trabalhar e eu estou voltando meio cansado emocionalmente, psicologicamente. O chefe é ruim. Você vai fazer o quê? Eu vou pedir a conta. Vai pedir a conta, vai ficar com fome. Vai passar necessidade. Então, o que eu preciso pôr na balança? O custo-benefício. Então, nós precisamos analisar o que de fato nos gera doença. Nós, como fomos falados na igreja, como nós falamos aqui na terça-feira passada, nós compomos a igreja. Então, nós formamos o corpo de Cristo. Então, é verdade que se um estiver doente, pode afetar os demais? Pode. Só que se eu estou saudável, o que a ciência fala? Que as células boas, ela vai ajudar as que estão ruins. Ela deve ajudar, se de fato ela está saudável. Agora, se não, se ela está já fraquinha, ela vai ser contaminada também. Por isso que a gente precisa entender o que é a igreja e o que faz da igreja uma igreja saudável. Então, a primeira característica que nós vamos falar hoje é da centralidade de Cristo. Como que eu conheço uma igreja que é saudável? Se Cristo está no centro da igreja. Se Cristo é o centro da igreja. Então, essa é uma igreja saudável. Então, a gente não pode confundir com as inovações. Por quê, irmão Robert? Porque as inovações dizem que se você tiver uma igreja cheia, essa igreja é saudável. Aquele pastor está dando certo, irmão. Por quê? Porque eu passo lá todo dia e está lotada a igreja dele, carro dos dois lados, muita gente, e a igreja dele é lotada. Isso não é característica de uma igreja saudável se Cristo não estiver no centro. E tem uma igreja aqui em Jundiapeba que faz uns movimentos lá que é lotado, terça e quinta é lotado. Eles fazem um culto na terça-feira lá que é a terça do pipoco. É a terça do pipoco, que os irmãos não assistam o vídeo. Que os irmãos de lá não... Mas eles fazem lá e é lotado. Isso é garantia que Jesus está no centro? Não. Igreja lotada não quer dizer que Jesus está no centro. Então, o que demonstra uma igreja saudável é quando Jesus está no centro dessa igreja. É quando Jesus é o fundamento desta igreja. E aí, quando a gente fala que Jesus está no centro, não é só por falar. Isso é um negócio muito sério. Por que, irmão Robert? Porque Jesus estando no centro de uma instituição, tudo muda. Tudo deve mudar na igreja. Quando Jesus está no centro da igreja, Ele é o centro da minha vida. Eu componho uma igreja em que Jesus é o centro. Então eu entendo que não vivo mais eu. Mas Cristo agora, Ele vive em mim. Eu entendo agora que não é mais as minhas vontades.
que não é mais os meus desejos, que não sou eu que rejo a minha vida. Por quê? Porque agora eu componho a um corpo, e esse corpo tem uma cabeça. E quem é essa cabeça? É Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é importante nós entendermos. E aí é saúde, é saúde. O que, irmão Robert? Que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Entender isso é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Parece ser fácil. Entender que Jesus é o cabeça parece ser fácil, mas não é tão fácil assim. Por que, irmão Robert? Porque nós deixamos de ter o domínio e Jesus passa a ter o domínio da nossa vida. Quando Jesus é o cabeça da igreja, ele domina tudo, inclusive eu. E qual que é o problema, irmão Robert, nisso? É que tudo que acontece, eu preciso entender que Jesus está no controle. Que Jesus não perdeu o controle. Isso parece ser fácil, só que não é. Por quê, irmão Robert? Onde o pastor Elias está falando de coisas ruins que acontecem na nossa vida. Todas as coisas ruins que acontecem, nós temos por costume fazer o quê? Atribuir ao capeta. Por exemplo, eu estou na frente de um departamento e parte desse departamento se levantou contra mim. Mas, esses que se levantaram contra mim, está tudo endemoniado. Ou a gente faz uma reunião e põe esse povo para correr, ou eu vou perder a linha e vou sair rolando com alguém aqui. Porque a gente atribui tudo ao diabo. E é claro que algumas coisinhas ruins vêm dele, mas é permissão de Deus. Aí é difícil entender, por exemplo, quando alguém se opõe a nós, quando nós estamos certos, quando nós estamos querendo fazer o correto. É difícil entender isso. Que Deus está no controle, que Deus é o cabeça, que Jesus está no comando. Quando eu estou me esforçando, por exemplo, para servir ao Senhor Jesus na onde eu trabalho, e um endemoniado se levanta para me provocar. É difícil eu entender que Jesus está permitindo isso. Poxa, se Jesus está no controle de tudo, se Ele está no comando de tudo, como nós acreditamos, Ele está. E aí por quê? Aí o pastor Elias falou ontem. Às vezes é simplesmente para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Porque o Senhor quer nos levar para um estágio. E aí eu estava pensando sobre ministério. Porque ontem foi reunião de obreiro. E a palavra foi boa, como sempre. E eu estava pensando sobre ministério, porque às vezes a gente fala, poxa, o que acontece no ministério eu não preciso aturar. Eu não preciso disso. Eu penso muitas vezes isso. Muitas vezes. E eu creio que todo mundo que lidera um departamento pensa, eu não preciso disso. Eu não preciso passar por isso. Eu sou crente na pessoa de Jesus e creio no Senhor Jesus e que salvou a humanidade, e está tudo bem, mas eu não preciso passar por isso. Mas às vezes há um trato de Deus para conosco. E é interessante quando você entende isso, que Deus pode usar as pessoas ruinzinhas para nos moldar. Pode, e Ele usa. E é difícil por quê? Porque a gente não quer. Como que eu quero? Por exemplo, eu sou uma pessoa do temperamento colérico, eu sou colérico, eu gosto de resolver as coisas, eu gosto de fazer as coisas rápido, eu gosto de mostrar serviço, de agilizar, de resolver. Fala comigo que eu gosto. E de repente aparece alguém no meu caminho, um tribuloso, um gadareno, que gosta de atrapalhar. Ele foi chamado para atrapalhar. Ele tem um nome de fechar as portas, para mim não falar o nome de outra coisa. E aí eu fico agoniado, dizendo, meu Deus, essa pessoa precisa sair da minha vida, essa pessoa tem que sair do meu caminho. Aí o Espírito Santo não tira.
E eu fico, por que Deus faz isso? Por que Deus permite tanta gente leprosa, endemoniada na minha vida? É porque Deus está moldando a gente. Deus nos molda. E aí eu fico pensando, Senhor, e como a gente às vezes é cego, não consegue ver, porque eu tenho aproximadamente 15 anos que sirvo ao Senhor como pastor, mas estou na igreja desde que eu me conheço por gente. E nunca muda, o processo é o mesmo, nunca muda. É crente aperfeiçoando crente. É crente aperfeiçoando crente. É um crente que fica provocando o outro. E eu fico, meu Deus. E aí eu entrei no ministério, falei, meu Deus, ministério, eu vou fazer a obra, eu vou dar lugar para Deus, o meu coração, Deus conhece o meu coração, então Deus vai me usar, e as portas vão se abrir, e vai ser coisa linda. E de repente, dentro do ministério, se levanta pessoas que querem impedir, que põem o pé no seu peito e dizem, não, você não vai fazer. E aí você fala, meu Deus, mas aqui precisa. Para quê? Para a gente amadurecer. Mesmo quando as coisas estão dando errado, eu preciso entender que Deus está no controle. E eu passei a vida na igreja, olhando, cantei nos Cordeirinhos de Jesus, cantei no Joias Preciosas, que é o Creio Hoje. Cantei no Chama Viva, que é o Madeb. Participei de coral, cantei no coral, na igreja que eu congregava tinha coral. Cantei no coral, toquei na orquestra, que a igreja que eu congregava tinha orquestra. Participei da escola dominical de todas as salas. Cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. E aí, depois de todo esse histórico, sabe onde eu estou usando o que eu aprendi? Na porta que Jesus abriu para mim, lá dentro da prefeitura. Porque a secretária olha para mim e fala, Robert, como você é disciplinado. E aí eu lembro dos meus pastores e falo, Jesus, obrigado. Porque o Senhor colocou homens na minha vida que me ensinaram a ter disciplina. Porque passaram pela minha vida pessoas que me provaram, que me fizeram chorar de tristeza, de amargura e algumas vezes de ódio. Mas eu me contive. A gente precisa entender que mesmo quando as coisas dão errado, Deus está no controle. Mesmo quando a gente olha e diz, não vai dar, está tudo errado, eu não vou conseguir, não vai dar certo, nós temos que pensar que o Senhor não perdeu o controle da nossa história, bendito é o nome de Jesus. Isso é viver na dependência de Cristo. Isso é depender, é acreditar que Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Se Cristo é o cabeça, ele tem toda a autoridade. Todo o domínio está na mão dele. Tudo está no controle dele. Até as pessoas ruins, irmão Robert, até as pessoas... Aí diz, tem gente que... Não, eu vou sair dessa igreja. Porque o homem está fora da direção. Não está vendo o vaso que eu sou. Não está vendo o que está acontecendo na igreja. O homem está cego, está tudo errado. Só ele que vê as coisas certas. Só ele que tem a visão certa. Deus está no controle de tudo. O que Jesus falou quando descobriram que o joio foi semeado no meio do trigo? Jesus falou, vamos arrancar, bagaça tudo, joga no lixo que não presta. Não. Jesus falou, não, agora não. Por quê? Porque se arrancar agora, o trigo vem junto. Vai prejudicar, não deixa crescer. Cresce tudo junto. Aí na hora da colheita, separa o trigo e o joio. Mas vai crescer tudo junto. Ah, mas por quê? Não está vendo.
O chamado que eu não tenho a visão. Deus que tem o controle, o comando da igreja, não está vendo? Tá, Deus está me vendo, irmão. Deus sabe que eu tenho um talento. Eu sou uma pessoa extremamente talentosa e eu tenho que estar nos lugares altos, né? Aí, de repente, alguém vem para mim para eu fazer cuidar da cantina. Ah, não. Deus me chamou para eu estar no lugar alto. A pessoa não tem visão. E Deus que te chamou não sabe que tu tem que estar no lugar alto? Ele fala, não, porque a minha chamada é grande. A gente já se deparou com a pessoa, é grande. Mas para uma chamada grande, ela começa pequena. Eu tenho que criar os alicerces. Então, a dificuldade de entender que Cristo é o cabeça da nossa vida é nos pequenos detalhes, não é nas coisas grandes. Ele fala, não, eu creio, irmão Rob, eu creio que Cristo é o cabeça. Não, mas eu tenho que crer que Cristo é o cabeça quando as coisas estão dando errado. Que Cristo está no controle de tudo quando dá errado. Por que, irmão Robert? Porque principalmente aqui na igreja, a base da nossa vida, a estrutura da nossa vida, toda a nossa vida, ela está linkada à tua vida espiritual. A base da tua vida emocional, a base da tua vida mental, a base da tua vida profissional, a base da tua vida conjugal, ela está ligada à tua vida espiritual. Se o inimigo desarrumar a tua vida espiritual, ele vai bagaçar o resto tudo. Você pode ganhar dinheiro, mas você vai viver uma vida bagaçada. Porque ele desequilibra tudo. Então eu preciso entender que o negócio começa aqui. Por que é difícil aqui? Porque aqui é a base. Por que é difícil às vezes a gente caminhar? E agora nós temos a inovação, que é não, Cristo é a cabeça da igreja, mas você não precisa dos irmãos não. Você congrega da sua casa. É os desigrejados. Não, você não precisa, não, você pode ficar em casa. Congrega de casa. Você congrega de casa, assiste os cultos da sua casa lá. E aí, como que eu vou ser aperfeiçoado? Se eu congrego da minha casa, irmão Rob, preciso muito ser aperfeiçoado e Deus, mais do que eu, sabe disso. Que eu preciso ser aperfeiçoado. Como é que os defeitos do Mateus vai me aperfeiçoar se eu não venho para a igreja? É os defeitos dele que vai me aperfeiçoar. E são os meus defeitos que vai aperfeiçoar ele. Mas se eu não venho, eu não consigo ser aperfeiçoado. Aí eu te pergunto, se eu não passasse pelo processo, cada instante que eu estou lá na secretaria, alguém fala, porque irmão, eu vivo Deus assim, constantemente, eu sou uma pessoa extremamente dependente de Deus. Quando eu digo que eu sou dependente, é porque sem Deus eu sou um leproso. E aí cada instante, às vezes o tempo fecha lá. Esses dias uma conselheira falou, no grupo cheio de gente lá no grupo, esse Robert chegou agora, está metendo louco no grupo, irmão. E eu sou chefe dela. E todo mundo na secretaria me conhece como pastor. Algumas pessoas me chamam de pastor. E ela no grupo falou desse jeito. Irmão, na hora a pressão sobe. O sangue ferve. A cabeça já dói, já. Você já fica, meu Deus. É agora que o demônio vai tomar de conta. Porque às vezes a gente ri, mas o mal não está fora. O mal está dentro de nós. Nessa hora ele acorda e diz, vai lá, Robert, mostra que você é chefe. E aí, aqui estava no meu lugar, diz, Robert, você tem que mostrar que você é o chefe. Pronto, fala isso para um colérico, irmão, a mesma coisa de falar, de jogar gasolina no fogo. Aí eu tenho que baixar a cabeça e dizer, Jesus, eu sou colérico e eu sou carnudo. E a vontade que eu estou aqui é de esculachar.
mas eu preciso da tua graça. Eu preciso mostrar para essas pessoas que eu não sou só um chefe, eu sou um servo de Deus. Elas não devem me desrespeitar, mas tu vai mostrar para elas a minha autoridade. E aí você chama no particular e conversa. A carne ferve, irmão. A carne chega a tremer. A bola do olho chega a começar a tremer dentro do olho. Mas a gente precisa pedir graça. E é isso que, controlado pelo Espírito, nós temos que fazer. Nós não somos descontrolados. Nós não fazemos o que dá na nossa cabeça. Nós não somos dominados pelo impulso. Nós somos controlados por Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas é necessário nós entendermos que Cristo é quem nos domina. Depois, Cristo é o centro da mensagem. Então, uma igreja que é saudável, ela tem Cristo como centro. Cristo conduz essa igreja e as mensagens são cristocêntricas. Não tem mensagenzinha gostosinha. Por quê? Porque hoje, qual que é a ideia da inovação? É o seguinte, ninguém gosta do que está na Bíblia. A mensagem que está na Bíblia é a mensagem da cruz. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de sofrimento. A mensagem da cruz é uma mensagem de sofrimento. Ninguém gosta. Nosso velho homem, o homem carnal, não gosta dessa mensagem. Não. Então, qual que é a ideia da inovação? Olha, a gente precisa trazer uma roupagem melhor. Essa mensagem de cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Não, essa mensagem não atrai, jovem. Essa mensagem ela não é atrativa, ela não é bacana. O que é atrativo? Nós temos que mudar o teor da mensagem, tem que mudar o ambiente. Então, eu não tenho nada contra quem faz isso, mas a mensagem da cruz não precisa. Vamos pegar um banquinho. Tem que pegar um banquinho. Aí a gente senta no banquinho de madeira, põe umas luzinhas assim, penduradinhas para ficar um cenário legal. Aquelas luzinhas vermelhas que dá um ar mais aconchegante. E aí eu tenho que sentar no banquinho e dizer, meus lindos, minhas lindas, é a mensagem que conforta. Deus conhece você, Deus sabe que você é fraquinho, mas Ele te ama assim. Oh, que gostoso, essa mensagem. Só que essa mensagem não é bíblica. Não, irmão, não é bíblica. Ô, irmão Robert, Jesus não me conhece? Conhece. Ele me ama assim? Ama. E por que não é bíblica? Porque não é só isso. Estão cortando um pedaço. Quando Jesus encontra quando levam aquela mulher que foi pega no ato de adultério para Jesus, Jesus olhou para ela e disse, linda, eu conheço que tu é fraquinha. Não. As pessoas vieram na maldade apedrejar ela. Jesus dá uma lição em quem veio apedrejar. Diz que quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Um a um foi soltando a pedra e indo embora. Depois Jesus olha para ela e diz, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não. Jesus disse também, eu não te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus falou para ela? Vai e muda. Faz diferente. Não é só massagear. Porque você é fraquinho mesmo. Não, porque é assim mesmo. Não, porque o tempo mudou. Não, porque agora é jovem. Não, senhor. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mensagem da cruz. A mensagem que transforma. Sabe por que nós estamos com dificuldade
de receber transformação do Espírito, porque nós estamos tentando adaptar a mensagem genuína e verdadeira. A palavra tem que ser pregada do jeito que ela é. Se nós colocarmos água e açúcar na palavra, ela vai ficar mais fácil de degustar, porém, ela não vai surtir efeito nenhum. Se a gente tirar as partes que a nossa carne não gosta, que o nosso eu não gosta, que o nosso orgulho não gosta, ficar mais fácil de receber a palavra, porém ela não vai surtir efeito. Mas quando a palavra vem pura, genuína e verdadeira, ela bate na alma, ela corta, ela incomoda, mas ela transforma, ela liberta, e o nome de Jesus é glorificado. Antigamente as pessoas aceitavam Jesus, irmão, mudava. Falavam, meu Deus, fulano aceitou Jesus por pouco tempo, buscando o batismo com o Espírito Santo, e descia as águas, já era batizado com o Espírito Santo, buscava os dons espirituais, e hoje, meu Deus, a pessoa aceitou Jesus é naquela leseira, a vida espiritual é um cansaço, não aprende a orar. Nós vamos parar um dia só para falar sobre oração, porque eu lembro que na minha época, quando jovem, adolescente, o ensinamento que tinha era orar. Tem que orar. Adolescentes tem que orar. Jovem tem que orar. Ou não. A gente chega na igreja, jovem de 12, 13, 14 anos. Com a cara para cima. Por que não está orando? Ah, não consigo. Ué, consegue fazer o quê da vida? Está fazendo o quê? Que eu tenho conversado com ele. Dizendo, você vai aprender a orar. Pelo amor ou pela dor? Vai ter que orar, irmão. Aí você fala, irmão, você não pode forçar. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você com base na ciência, na psicologia da educação. Tem coisa que os jovens não sabem que é bom. Tem coisa que os adolescentes não sabem que é bom. Se nós deixarmos eles escolher, eles vão escolher errado. Vão escolher errado. Então tem que forçar. Tem coisa que tem que forçar. Como que meu pai fazia para eu aprender a orar? Porque eu cresci morando no fundo da igreja. Era caseiro. Meus pais eram zelador da igreja. Moravam no fundo da igreja. Então, os irmãos... nós acordávamos com os irmãos orando, os irmãos na nossa casa. Pensa, coisa maravilhosa. Você não tinha casa, a casa era dos crentes. E aí eu não sabia orar. Eu cresci na igreja, mas não sabia orar. Daí qual era a técnica que meu pai usava? Eu ia pedir alguma coisa para o meu pai falava, não pede para mim não. Eu não tenho nada para te dar não. Você tem que pedir para o seu pai celestial. Eu não tenho nada para te dar. Ô pai, eu preciso de um dinheiro para comprar um tênis. Estou precisando de um tênis. Meu pai falou, não pede para mim não. Eu não tenho dinheiro não. Pede para Deus. Pai, eu preciso de uma casa. Aí foi passando o tempo. Aí vem a vontade de namorar. Vem a vontade de sair. Vamos para a pizzaria. Vamos comer um negócio ali. Vai o pessoalzinho da igreja. Pai, tem que levar um dinheiro. Meu pai falava, eu não tenho dinheiro não. Ah, pai, mas eu não trabalho. Então, aí você tem que pedir um trabalho. Para quem? Para quem pode te dar um trabalho. Quem é que pode dar um trabalho? É Deus, então. Então, você tem que pedir um trabalho para Ele. Aí você vai começar a entender que você precisa fazer amizade com esse Deus. Porque esse Deus, Ele pode mudar a sua vida. Esse Deus, Ele pode te dar tudo. Não é possível. Tudo meu pai fala para pedir para Deus. Esse Deus deve ser bom mesmo. E aí eu tenho que falar com ele. E aí passava-se os dias, aí às vezes meu pai vinha com o que eu tinha falado para ele, falava, Deus ouviu sua oração. Ele nem sabia que eu tinha orado. Mas ele dizia, Deus ouviu sua oração. Então nós temos que incentivar os jovens e adolescentes a escolher falar com Deus. Cristo é o centro da adoração. Então Cristo é o centro da palavra. É o cabeça da igreja, e Cristo é o centro da adoração. Uma igreja cristocêntrica.
tem Cristo como cabeça. Uma igreja cristocêntrica tem Cristo como cabeça. Todo o comando é dele. Todo o comando eu entendo que vem de Cristo. Por que você está na Assembleia de Deus, Ministério do Belém? Porque eu acredito que Cristo é o cabeça da igreja. Ah, mas tem uns pastores todo atrapalhado? Tem. Em todo lugar tem. E eles vão dar conta diante de Deus. Porque Cristo é o cabeça da igreja. A palavra de uma igreja cristocêntrica é voltada para Cristo. É cruz e o evangelho que liberta. E a adoração também é cristocêntrica. Algumas pessoas perguntam, irmão Robert, por que a gente não inova na Assembleia de Deus? Porque a adoração é cristocêntrica. Os hinos têm que ser cristocêntricos. E o que é um hino cristocêntrico? É que fala do real valor de Cristo. É o que fala do que Cristo veio fazer. Agora, nós estamos acostumados com uma adoração, está surgindo por aí uma inovação, e aí quando a gente entende um pouquinho de música, a gente compreende. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não fazem mais música na intenção de adorar. Hoje as músicas são feitas na intenção de vender, não é adorar. Tanto que hoje você vê nas plataformas de música, que pelo menos a semana passada eu estava observando 2 cantores gospel IA mais tocados. Cantores que não existem, mas que são mais tocados nas plataformas. O que é isso? Eles digitam lá o que as pessoas gostam, o que elas querem ouvir. Ah, elas gostam de ser massageado o ego, elas gostam de que fala do valor delas, que elas são valiosas, que elas têm Deus tem um amor imenso por elas, que mesmo se nós negar ao Senhor, se nós abandonar o Senhor, Ele não nos abandona. Se nós deixarmos o Senhor, Ele não vai nos deixar, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que nós se afaste, Ele vai sempre nos amar. Então, essas musiquinhas. Aí eu fico pensando, as pessoas ficam ouvindo essas músicas, elas ficam pensando no quê? Quando elas ouvem uma música dessa. Por quê? Aí pegam a letra, foi lá, digitou na IA, e quem mexe com IA sabe como é que funciona. Digita lá, eu quero uma música que massageie o meu ego, que fale que eu sou especial, que fale que o ser humano é algo perfeito, criado por Deus, que ele tem um futuro brilhante, que Deus... Aí a IA vai lá e constrói. Aí ele vai na onde? Ele vai agora num aplicativo que faz música. E no aplicativo que faz música, ele descreve lá, eu preciso de uma música que seja um jingle que grude na mente da pessoa, que repita várias vezes. E aí, é que nem para você fazer musiquinha para campanha, né? Tem que ser aquela musiquinha que repete, que pega, né? Aí vai lá, aí é por isso que os hinos hoje são repetitivos. Aqueles hinos lá que não tem letra, é 50 minutos falando a mesma coisa. Me leva, Senhor, me leva, Senhor. Aí a senhora Nora fala, meu Deus, vai acabar mais não. O hino, fica o tempo todinho assim. Porque é o que as pessoas gostam, mas não tem mais adoração. Não está preocupado. Não há uma preocupação como era feito antigamente, em que os irmãos que iam compor as músicas tinham preocupação, Jesus me usa. Eu preciso de algo que venha do trono da graça. É diferente você pegar esses hinos que são feitos agora, esses hinos modernos, inclusive feitos pela IA, e pegar um hino da harpa, 291. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ô irmão, você começa a cantar o hino, você já vê que o hino não é qualquer hino. Há uma graça. Aí tem, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar.
mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aí você fala, meu Deus, esses hinos são diferentes. O que tem diferente? É a adoração. É a forma de adoração. Então, quando eu saio da minha casa e vou para uma igreja que é cristocêntrica, eu me preocupo na adoração. Não é na roupa que eu estou vestindo, não é no sapato que eu estou usando, não é no terno se é caro ou se é barato, se as pessoas vão ver, é o que eu vim ofertar para Deus. Qual é a minha adoração? Por que é que tem pessoas que entram e saem da igreja e a vida não muda? Ela vem oferecer um culto, mas ela passa aqui 1h30, 2 horas e sai do mesmo jeito. Ela não consegue adorar. Aí a pessoa fala, irmão Robert, eu estou, como eu já vi alguém falando, eu vou sair da Assembleia, eu estou indo para outra igreja. Eu falo, meu irmão, eu particularmente, eu vou ser sincero para os irmãos, eu não gosto nem de saber, para eu não pecar. Quando alguém vem falar para mim que está saindo, eu não gosto nem de saber, irmão, porque eu peco. Eu só quero saber se a pessoa tem algum problema comigo, para que eu possa pedir perdão, né? De repente a pessoa ouviu alguma coisa e não gostou, me perdoa e tal. Mas aí, irmão, pastor, eu vou sair, é porque meu tempo acabou, Deus falou comigo, falou mesmo, falou, e eu vou me embora, porque, eu achei uma igreja ali que é mais top, a igreja ali tem um mistério diferente, os ministérios, tem um pessoal que na hora do louvor, eles ficam com a toalhinha de banho, jogando assim, E aí eu sinto melhor lá, poxa vida. Parece brincadeira, mas tem gente que muda de igreja por causa disso. Eu acho que lá, irmão, a adoração flui melhor, o louvor lá é melhor. Por quê? Porque na hora do louvor eles apagam a luz. Ô, irmão, é só você fechar o olho. Se você fechar o olho vai parecer que apagou a luz. Porque na hora do louvor, as luzes apagam, irmão. Aí a luz ali só no palco, irmão, fecha o olho. Deixa assim pequenininho que você só vai ver o irmão que está ali na frente adorando. Agora, essas inovações não são bíblicas. Não são bíblicas. E aí, qual que é o problema, irmão Robert? Eu mudo por conta de uma inovação. Quando eu chegar lá, eu vou descobrir que era apenas uma inovação. E que minha adoração não mudou nada. E que o problema que eu tinha aqui, eu vou ter lá também. E de lá é para o mundo. Porque não vai ter coragem de dizer, não, eu errei, eu me arrependo, eu fiz errado, eu vou voltar, não. Aí de lá vai ficando fraquinho. E não estou dizendo que a culpa é da igreja, não. Estou dizendo que é a mesma. A adoração é a mesma. Adoração. Por quê, irmão? Porque eu vou pregar em igreja de parede preta, irmão. Eu prego em igreja de parede preta. Eu prego, já fui chamado, eu vou. E a adoração que eu ofereço aqui, eu ofereço lá. Não tem diferença nenhuma. Lá os irmãos são diferentes, eles adoram diferente, eu adoro do meu jeito. Porque eu sou assembleano. Eu adoro como assembleano. É assim que funciona. Então a adoração não depende do local. A adoração depende se Cristo é o centro da minha vida. Se verdadeiramente Cristo é o centro da minha vida. Então, uma igreja cristocêntrica, ela prioriza a adoração genuína, verdadeira. E qual que é a adoração genuína e verdadeira? Aquela que vem da tua alma. A gente não louva só com os lábios, a gente louva com a alma. Curva a sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço porque Tu és o Deus que cuida de nós. Eu te agradeço porque, mediante ao que nós temos estudado, nós temos priorizado a Tua presença aqui em Vila Sintra. Nós reconhecemos a nossa necessidade e queremos que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Nós abrimos mão da inovação, ó Pai. Nós abrimos mão de tudo que nos afasta
e que nos leva para longe de Ti. E queremos receber de Ti o Teu Espírito, a Tua graça, o Teu poder que nos move e que nos condiciona a avançar. Nos ajuda, Pai, a termos o Senhor Jesus como centro da nossa vida. É o que eu te peço, certo do Teu cuidado. Amém e amém.